A paz do Senhor, queridos irmãs e irmãos. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas, as vossas famílias, o vosso lar, o vosso trabalho. Que tudo que você colocar as mãos para fazer seja abençoado e que o Senhor, aleluia, que você venha achar graça aos olhos do Senhor Jesus. Queridos, eu estava esses dias meditando em uma palavra, e a palavra se encontra em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Queridos, neste texto em que lemos, percebemos um homem que fazia a diferença em meio à sua geração. Nós vamos observar que Noé tinha um segredo. Noé tinha alguns segredos. E o primeiro segredo que nós vemos na vida de Noé é que Noé era um varão justo diante de Deus. Que Noé era um varão reto, um homem reto diante do Senhor. Que Noé era um homem que andava com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, Noé era justo porque ele praticava a justiça. Noé era reto porque ele amava a retidão e aborrecia o pecado. Noé andava com Deus, meus amados, isso significa que ele tinha comunhão diária com o Senhor. Aleluia. Esses requisitos que Noé possuía, podemos fazer a diferença entre a nossa geração. Podemos fazer a diferença entre a nossa geração, meus amados. Nós fomos chamados para sermos diferentes nessa geração em que vivemos. Muitas vezes nós olhamos para a geração em que vivemos e dizemos: está difícil fazer a diferença no nosso tempo. Mas, queridos, se nós observarmos o tempo de Noé, o tempo que esse homem de Deus fez a diferença, foi um tempo talvez pior ainda do que o nosso. Porque nós vamos observar que Noé viveu em meio a uma civilização totalmente pagã, que estava prestes a ser exterminada pelo Senhor. Se nós formos ler lá em Gênesis capítulo 7, nós vamos ver sobre isso. Porque a maldade da humanidade havia enchido a medida do Senhor. Querido, eu não sei qual é a medida de Deus. Eu não sei como que Deus mede a maldade do ser humano. Mas como ser humano eu posso imaginar, não sei, uma vasilha que vai se enchendo a cada dia até ao ponto de transbordar. Era assim que estava a situação daquele povo, do povo em que Noé vivia naquele momento, naquele tempo. Mas uma coisa interessante que nós lemos, nós observamos aqui no capítulo 6, versículo 8. Se você puder ler, diz assim, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. No versículo 9 diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Queridos, em meio a um povo corrupto, em meio a um povo que só gostava do pecado, em meio a um povo idólatra, em meio a um povo que já não sabia mais o que era viver na integridade de Deus, Noé fez a diferença. Noé tinha tudo, meus amados, para se embaraçar com as coisas da vida. Mas ele fez de tudo para ser reto, justo e andar com Deus, ter uma vida com Deus diariamente, aleluia, ter um devocional com Deus todos os dias da sua vida. Nós vemos, meus amados irmãos, que a exemplo de Noé, tem um pássaro chamado garça. Esse pássaro, meus amados irmãos, eles pisam na lama e a sua pena é branca, branquinha, alva como a neve. A garça pisa na lama, próximo aos lagos. Todavia as suas penas não ficam enlameadas. Assim é o cristão, assim é a minha vida, assim é a sua vida.
Assim foi Noé na sua geração, assim somos nós, servos do Senhor, nessa geração em que vivemos. Fazer igual Daniel, eu estou na Babilônia, mas não sou obrigado a viver segundo os costumes da Babilônia. Nós estamos em um mundo corrompido, assim como fez Noé. Eu moro em um mundo corrompido, em um mundo totalmente, que vive uma vida totalmente encharcada no pecado. Uma vida totalmente no lamaçal do pecado. Mas eu não sou obrigado a me lamear. Assim como a graça que nós venhamos a cada dia nos purificar, ser separados, meus amados, e cumprir com as nossas palavras em meio a um povo que já não cumpre com as suas palavras. Que nós venhamos ser íntegro em nosso caráter em meio a um povo que já não está nem aí para uma integridade de caráter. Querido, podemos sim fazer a diferença. Aleluia. Tem vários homens que nós vimos, homens sinceros na Bíblia. Se nós formos ler a história de Jó, Jó andava com Deus, o próprio Deus deu testemunho de Jó, ele era um homem sincero diante de Deus. Aleluia. Então, amados, nós podemos sim fazer a diferença. No capítulo 7, versículo 1, onde nós lemos, Deus confirma a diferença que Noé fazia no meio de sua geração. E ele diz: entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amados, uma coisa que eu observo, que Noé, além de ser justo, ele aconselhou a sua casa, e a sua casa foi obediente ao seu pai, seus filhos, seus 3 filhos e sua esposa foram obedientes ao cabeça daquela casa, para também ser justo diante do Senhor e haver uma grande salvação naquele lar. Eu quero profetizar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, que você e sua casa, aleluia, vão achar graça aos olhos do Senhor. E Deus vai olhar para a terra e vai dizer: o mundo está corrompido, mas esse servo, essa serva anda na integridade de Deus, aleluia. E Deus vai te abençoar por causa da tua integridade. Vale a pena sim lutar para sermos íntegros diante de Deus, porque Deus olha. Não adianta dizermos: não vale a pena ser fiel, porque todo mundo está fazendo o que dá e o que pensa a cabeça. Mas vale a pena sim, meus amados, porque Deus está nos observando. Por mais que estejamos só, achamos que estamos só, mas Deus está nos observando. Que eu e você, servos e servas do Deus vivo, viemos neste dia calçar os nossos pés com o sapato da preparação do Evangelho da Paz, para poder caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 5. Que você venha andar com Deus, viver com Deus e ser fiel a Deus, independente das circunstâncias, independente do local, do ambiente em que você vive. Deus está te observando e nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, meus amados. Não é porque somos da igreja que as pessoas vão nos ver como igreja. Como uma vez, meus amados irmãos, dando aula no curso teológico onde eu dou aula, na segunda-feira, que eu falei para os meus alunos: se botarmos uma bicicleta dentro de uma garagem, ela não vai virar carro. Assim, meus amados irmãos, se nós entrarmos na igreja e não tivermos mudança de mente, mudança de caráter, metanoia dentro de nós, nós não vamos virar cristãos. Para sermos cristãos, precisamos deixar a palavra de Deus limpar a nossa mente. Precisamos deixar o Senhor transformar o nosso caráter, para que nós venhamos achar graça aos olhos de Deus, como fez Noé. Seja como a garça, ainda que você esteja pisando, aleluia, passando próximo da lama, até pisando na lama, mas não deixe as suas vestes espirituais se lamear no lamaçal do pecado, porque Deus te escolheu para uma grande obra. E eu profetizo na tua vida que a obra que Deus começou na tua vida ainda há de concluir, porque Deus
é fiel para cumprir com a sua palavra. Fique com esta palavra, querido. Assim como Noé achou graça aos olhos do Senhor e Deus deu uma tão grande salvação para ele e para a sua casa, que você venha achar graça aos olhos do Senhor e que o Senhor venha salvar tu e a tua casa. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Seja abençoado em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe.